Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu não estava muito animado não para essa adaptação da Netflix do Departamento Q, né, que é baseado em uma série de livros policiais lá da Dinamarca. Já tem 10 livros. Essa aí, inclusive, é a adaptação do primeiro livro, tá? Que eu já acho que até resenhei pelo menos um ou dois livros aqui no canal. Não achei grande coisa. Já vi os filmes, inclusive baseado no primeiro livro, e já resenhei aqui no canal. Também não achei grande coisa, embora goste de Nordic Noir. Então tava assim meio relutante. Falei, vixe, será que vai ser bom? Olha, adorei. Eu só vou reclamar de uma coisa, desses 9 episódios, tá? Que a Netflix jogou lá no sua biblioteca no finalzinho de maio ou começo de junho de 2025. Quem me segue há muito tempo provavelmente vai saber, já mais ou menos tem uma ideia do que eu reclamarei, né, a respeito desses 9 episódios. Só que antes de convidar, de falar mais sobre essa série que eu ri muito, inclusive a última coisa que eu fiz foi rir, né? Por isso que eu gostei mesmo. Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Eu gostei bastante porque, assim, ela é uma minissérie que tem praticamente todos os clichês de série policial, só que usa essas convenções muito bem. É tudo muito esperto. Tem um elenco afinadíssimo e afiadíssimo, diálogos assim muito bem feitos. Ok, acho que é sinal dos tempos. Você tem assim toneladas de exposição e de explicação das coisas, mas eu imagino que isso seja mesmo por se tratar de uma série ou minissérie. Até agora, começo de junho de 2025, isso não foi renovado para a segunda temporada, né? Então eu tratarei como minissérie, tá? É, acho que é sinal dos tempos. Eles explicam tudo, 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 tudo. Tudo bem, isso nem classifico isso como defeito, muito pelo contrário, né? Parece que é sinal dos tempos, sinal dos tempos. Uns diálogos assim, entre passivo-agressivos e agressivos que me divertiram enorme. Eu chorava às vezes de dar risada. Personagens carismáticos, tudo muito legal. Só o único clichê que por aí não tenha tido aí é aquele do detetive ser suspenso. Mas assim, eles receberem bronca da DCS, da Detective Chief Superintendent, os três levando bronca dela na mesa. Não, é porque não sei o quê. O que aconteceu com. Mas ele caiu da escada. O quê? Caiu da escada? Não sei o que, mas a gente conseguiu fazer, sabe? Levando como se fosse de escola. Eu ria muito. Eu estava super bem confortável e confortado assistindo aquilo, porque eu amo séries policiais, né? E aí eu vi uma série policial que usa muito bem os elementos daquele tipo de coisa que eu amo tanto, de forma bem feita, de forma simpática, de forma inteligente. Sem dar spoilers, a trama é assim: tem o Carl, que é um detetive arrogante, misantropo, grosseiro. Ele tem uma boca suja. Eu assisto em inglês. É, tudo bem, sou professor, tudo, mas aquele sotaque é, escocês, um pouco difícil, mas depois eu fui de boa, né? Depois que eu reacostumei meu ouvido, eu assisto bastante coisa, então, lá da Escócia também, então tranquilo, né? Sex, mas tudo bem, beleza. Ele fala tanto palavrão, eu não sei se essas coisas são traduzidas para português. Por isso que eu prefiro não ver em português quando é idioma que eu entendo, né? E ele é grosseiro, e essa arrogância dele, na verdade, é que faz boa parte do desastre que a gente vê acontecer no início, né? Tem uma grande coisa ruim que acontece, que vai prejudicar muito um colega dele e matar o outro. E aí ele fica meses, fica um tempão fora da polícia, e aí ele volta. Quando ele volta, ele tem que ficar lá fazendo sessões de terapia como punição. Olha,
tudo quanto é série policial não tem isso, gente? Por isso que eu tô falando. Os clichês, e eu não tô falando de forma negativa, né? Eu tô falando isso de forma positiva. As convenções, se você não quiser chamar de clichê, ok, convenção. Pronto, aí fica mais bonitinho e não tem sentido negativo nenhum, né? Todas elas são usadas, né? Inclusive a terapeuta é a Kelly MacDonald, a Tosh de Shetland, que eu já vi todas as temporadas, resenhei todas e amo praticamente todas, né? Então, assim, eu conheço o DNA dos atores que estão lá. Os atores são ótimos, né? Beleza, ele volta, só que ele recebe como punição a chefia de um departamento, que é o departamento que vai ficar numa sala em que ele nem sabia onde era, porque essa sala fica lá no porão, lá no tipo quinto subsolo, né, da chefatura de polícia de Edimburgo. Linda, eu amei, né? Transferir da Dinamarca para a Escócia. A Escócia é linda e Edimburgo, mesmo no verão, ela pode ser tão enevoada e chuvosa quanto Copenhague é. Na verdade, quando eu estive nos dois lugares, Edimburgo estava muito mais enevoada e eu estive nos dois lugares no verão, né? Foram verões diferentes, mas já estive nos dois. Edimburgo chovia mais e fez muito menos sol do que Copenhague. Então, tudo bem, para botar um Nordic no ar ali, tranquilo, virou um Celtic no ar, beleza. Ele nem sabia onde era essa bendita sala, né? Aliás, tem uma escada para chegar nessa sala. Foi por isso que eu dei a última risada, né? Terminou com uma coisa, eu dando risada de um deficiente. Eu sou deficiente, eu posso. Mas foi feito para isso mesmo, eles estavam fazendo para dar risada. Beleza. Aí o nosso Carl, eles tinham ganhado, a chefatura de polícia tinha ganhado uma boa grana para resolver casos, cold cases, né? Casos irresolutos, não resolvidos, né? Só que a DCS, a superintendente, ela usa o dinheiro para outras coisas e deixa esse departamento que sem verba. Só que daí o Carl então começa a recrutar pessoas. É claro, né, gente, vai ser a Rose, que é uma totalmente problemática, simpática pra caramba, e um refugiado da Síria. Ele era policial lá e quietão, é um ator sueco. No romance chama Assad, aí eu não consegui decorar o nome. Eu fico com Assad o tempo inteiro na cabeça, mas Assad é o nome que eles dão na dinamarquês. Mas isso aí tá muito melhor do que os dinamarqueses, assim. Desculpa, eu gostei muito mais do que dos dinamarqueses. Eu não sei se é melhor, são coisas diferentes, né? E aí, essas três pessoas, primeiro eles têm que se acertar entre eles. Imagina trabalhar com o Carl, né? E imagina as agressões verbais que essa gente não vai trocar. E aí tem também o. Claro, né, gente? Tem um adolescente que a gente tem vontade de esbofetear, no mínimo, né? E tem o amigo dele que foi muito prejudicado devido ao incidente da primeira, né, da primeira cena. Então é essa galera que nos 9 episódios eles têm que se acertar com o departamento Q e tem que começar a buscar as pistas para o primeiro caso deles, que aí a gente vai vendo paralelo a isso, né? Tem duas histórias correndo e flashbacks ainda, isso, né? Especialmente da primeira da história de uma advogada, uma promotora bem parecida com o Carl, tem que prestar atenção nos espelhamentos aí, muito parecida com o Carl, difícil, que desaparece. E aí a polícia tinha desistido, mas a gente vai aprender o que aconteceu com essa advogada, tá? Que é moça de difícil trato, tá? Como o Carl era. Os dois se ferraram um pouco por conta de serem difíceis, mas os dois também queriam levar a lei nas últimas consequências. E falei, talvez, será que é por isso que o Carl gostou tanto do caso? Aí você vai ter que assistir a minissérie. Então, você vai tendo essa investigação policial e a gente vai conhecendo a história dessa moça, o que, que aconteceu com ela. Nesta parte, né, é que eu acho que pesam um pouco os 9 episódios. É claro que a minha reclamação é
não precisava de 9 episódios, gente. Por mais que eu tenha simpatizado e amado aqueles 4, né, eu falo 4 porque o Departamento Q são os 3, mas tem o amigo do Carl que tomara que a série, a adaptação escocesa, tomara que incorpore ele, porque ele é uma delícia, né. São todos legais, assim. Boca Suja, Passivo-Agressivos, eu amei porque são parecidos comigo. Tem essa questão de, né, é tudo meio das da do submundo, é tudo meio que aqueles que não ia dar muito certo na vida. Ó o Albino ceguinho aqui, né, que chegou a ser doutor pela USP. É claro que essas séries têm para você se empatizar com personagens, existem uma série de coisas que são feitas para isso. E essa série faz isso muito bem. Só que na hora em que essas pessoas simpaticíssimas não estavam, mas mesmo eu tenho que admitir, mesmo quando eles estavam, em termos de ação dramática, ou seja, o que, que muda na história decorrente das cenas que eu estou vendo. Isso ficava patinando, especialmente na metade. E a parte da moça, da advogada, da situação presente dela, a gente via que as cenas ficavam se repetindo a ponto quase de ser uma coisa meio sádica, assim, meio mórbida, né? Essas horas eu aproveitava para ir ao meu banheirinho, ou para pegar um Gatorade, ou para pegar uma cervejinha, ou para não pegar meu celularzinho. Mas eu peguei muito pouco, tá? Mas peguei durante essa parte. Na hora em que tava o pessoal do departamento Q, não, 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 porque eu queria ver os palavrões, eu queria ver a dinâmica e queria ver, inclusive, a investigação. Porque o equivalente ao Assad, se decorar o nome dele, ele é tão quietinho, tão bonzinho, tão. Mas ele veio da Síria. Ele é capaz de, sei lá, né? Fazer pessoas caírem da escada. Ele fala, ele vem da Síria. É, você trabalhava para os caras bons ou para os caras maus, né? Para os bandidos ou para os mocinhos. Aí ele fala pro Cal, quando você descobrir o que é o que você me conta, né? Então tem toda uma série de diálogos muito bem feitos. Então é tudo muito bem feito. Carpintaria dramática. Só não acho que seja top, 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 né? Por conta de, mas aí deve ser por imposição do próprio streaming, que é horas assistidas, né? E você tem que trabalhar de acordo com o que o teu patrão pede. Ah, 9, por exemplo, horas assistidas. Mas realmente não precisavam de 9 horas. Tanto é que essa história já foi contada em um filme, né? Ah, mas você falou que essa é. Sim, eu prefiro, eu sei, são mais simpáticos, eu achei mais assim, né? Mais espoletas, tudo. Mas assim, se dava para contar em um filme essa história, daria para ter contado, por exemplo, mais eficientemente, eu estou dizendo, em 6 episódios, em 7 episódios. Nem 8, são 9. Né? 8 é um número que às vezes eu vejo em série ou minissérie. 9, eu falei, nossa, que estranho. E os episódios, gente, duram praticamente 1 hora. O último, inclusive, 1 hora e 10. Então, você somando tudo, dá 9 horas de televisão. É bastante tempo, né? Então, ela requer muita coisa da gente. Mas é uma série policial muito, muito bem feita. É uma das melhores séries policiais de 2025 que eu já vi até agora, tá? Em termos de pegar uma franquia, é uma franquia, né? Tantos filmes dinamarqueses que já tem, os livros, e mudar, mas ela muda para um lugar que nós, fãs de histórias policiais, temos uma tendência de gostar, ou pelo menos respeitar, que é na Grã-Bretanha. Eu não vivo trazendo aqui séries policiais britânicas o tempo todo, né? Eu falo, se tem um dia ainda vai dar aquele zero em mim, assim, e eu vou resenhar só e assistir só terror e série policial, britânica especialmente, mas não só. Então, ok, tem essa história, né? Vai para um lugar em que a gente que é fã de série policial já tem, assim, ama. Aí quando você coloca diálogos muito bem escritos, uma produção muito boa,
atores muito bons, é claro que você vai ter um produto bom. Esse fato de ter 9 episódios, como eu falei, eu tenho, assim, muitas convicção de que seja uma imposição da Netflix, né. E assim, não que eu odiei, né, quando aparecia aquela mulher lá, aquele lugar, falava: "Eu vou, né, pegar uma coisinha", ou não, ou ficava lá assim, ouvia, né. Não me doeu, não me irritou, mas como analista eu tenho que falar: "Elas estão patinando, patinando, patinando", né, podia ser mais ágil. Mas não, foi uma delícia. E tem virada na trama, e fala de preconceito, de bent coppers, tem policial corrupto, tem tudo. Só não tem o Carl Hogan sendo suspenso da investigação, tá? E você pega, por exemplo, a analista, né, a psicanalista, a terapeuta. Quando a gente analisa aquilo bem, à luz da dramaturgia, aquela história, aquela parte da história, ela parece desconectada do resto da série, né. Então, por isso que eu falo que é uma das melhores que eu vi esse ano, mas ela peca por algumas coisinhas, mas daí tudo bem, eu peco também. Quem não peca? Pecar é bom. Tchau.